O Vilmar tá aí, o Kleber já entrou, boa noite. Colocando o Vilmar aqui na parada. Salve! E aí, tá frio aí no Rio? Cara, tá gostoso, tá friozinho. Clima de chuva, tá É. bom. Você viu que tem umas lampadazinhas que eu coloquei aqui, né? Aí, ó. É, à medida que vai entrando patrocínio, tu vai investindo, né? Olha lá. Não, cara, essas lampadazinhas é o seguinte, bicho, elas eram de um espetáculo que eu fiz e estavam aqui esses rabichos aí. Aí eu falei, vou colocar. E aí coloquei. Não tinha lâmpada, comprei e tá aí, ó. Sei lá, dá um charmezinho, né? Ah, dá. Garantir aquele É, patrocínio o meu telefone de 10 viu. mil por live, né? É, cada real que entra é uma lampadazinha a mais que tá E aí, Manão, tudo bem aí? tranquilo. Olha quem tá aí, dona Gabriela. Meu Deus do céu. O que que acontece? Quem é a Gabriela? Conte-nos. Cara, a Gabriela é uma pessoa assim que eu tenho. Cara, eu tenho um carinho muito grande por ela e pelo balé, pela companhia de balé de Niterói. Porque, cara, ela é uma produtora guerreira, sabe? Porra, o que ela faz por aquele balé, o que ela luta pela equipe técnica é uma coisa assim fora de série. Não é puxando o saco, mas é muito real, cara. É assim, sabe, o cuidado que ela tem com a equipe. Pô, a gente sempre tá trabalhando, chora, mas, cara, é maravilhoso, assim. Tem uma sintonia de trabalho com eles, assim, incrível, incrível demais, assim. Morrendo de saudade, assim, dos trabalhos com eles, porque cara, uma galera guerreira mesmo, assim. Entendi. Saudade. E assim, dona Gabriela, pode chamar para os trabalhos que a gente está aí, tá? Férias já deu, já cansou, então podemos voltar ativa. Então, qual é a... Tem uns fatos engraçados, já que a gente vai falar de mesa hoje. Aí, ó, falando nisso, entra o Luiz Cash. Meu Deus, o que está acontecendo hoje? O Luiz é o marido da Gabriela. Vem cá, o que está acontecendo? É pegadinha, não é? É pegadinha, vai. Não, teve, assim, já que a gente vai falar de mesa hoje, um pouco dos consoles, Hoje, teve. na verdade, me parece que é a última parte, né? É, Pô, Cash, beijão, cara. Tu sabe o carinho que eu tenho por vocês aí, tanto por ti e pela Gabi também. Enfim, vocês moram no coração, tô morrendo de saudade. Somos vizinhos aqui e estamos tão longe, né? Enfim. Não, mas uma situação assim, assim, uma breve história, já que eu toquei no nome deles, a gente viajou muito com balé de Niterói, a gente fez muita coisa junto, mas tem umas situações assim, a gente fez uma turnê pelo Nordeste. Aí chegou eu não lembro, acho que foi João Pessoa, a gente ia se apresentar numa quadra, alguma coisa assim. E, por favor, perturba. E aí o cara montou, a única vara de luz que tinha era uma Q30 no meio dessa quadra. Então, assim, era o formato de uma quadra de vôlei, sabe? Parecia que a Q30 era a rede de vôlei e você tinha, Ó, sabe, umas só, coisas só para assim não que a cortar, gente fez. só para não cortar o teu pensamento, ó. A Open Smoke entrou aí, a Open Smoke os caras fabricam uma líquidos de fumaça e tal, e eles são os caras que eu vou ligar para trocar uma ideia com eles. Pode continuar aí. É isso. Não, e outra situação foi Curitiba, no Guairão. Pô, a gente deu um problema com a mesa lá. E, enfim, a influência que a gente tem, a influência que eu digo assim, a influência boa, né? A amizade que a gente tem, tanto eles, a relação deles com o balé de. E isso foi João Pessoa, Gabi. Perrengue, mas, pô, a gente sobreviveu. Foi lindo, cara, foi lindo. A gente fez acontecer. E aí, Curitiba, deu problema na mesa. Sei que, cara, quando eu vi, eu tava com duas Avolite na mão, assim, sabe? Em questão de segundos, assim, sabe? Então a gente vê a importância de você ser bem visto, sabe? Da boa relação das companhias também, enfim. Só tenho. Enfim, a companhia de balé de Niterói mora no coração realmente, assim. São pessoas que, pô. E começou por acaso também, através do Paulinho, e, pô, tenho eles assim. Enfim, quando o Gabi me liga, o telefone treme, mas treme por coisas boas, assim, porque realmente eu morro de saudade deles, assim, é uma honra muito grande poder estar fazendo os trabalhos com ele. Pô, felizão que eles estão aqui, tanto a Gabi quanto o Kersh. E é isso.
E aí? E aí, vamos falar de TechPix? Então, a gente vem falando da evolução das consoles, né? Que popularmente são chamadas de mesas de luz, né? Eu não sei, na verdade, É, cara, quem falou que isso era uma mesa, né? Porque não tem nada a ver com uma mesa, né? Puta, ó, é, O Cris Desideri entrou aqui e ele tá fazendo. O Cris é o seguinte, né? Ele é um monstro da luz, o cara é foda, assim, parceiro, meu amigo, iluminador da Zélia Duncan, iluminador do Pedro Mariano, tal, isso, aquilo. Aliás, tem que chamar o Cris pra uma live, viu? Que esse cara é foda. Vamos ver uma data lá em junho que eu já ligo pro Cris e marco com ele. E aí ele falou assim, ó, não olha pra câmera com esses olhos lindos que eu me apaixono. Puta, cara, eu te amo, viu, Cris? Te amo mesmo, cara. Vocês. Eu tenho uma história com o Cris que é o seguinte, né? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, fui chamado, já que a gente tá falando de mesa, eu fui chamado para fazer um show lá no antigo Credit Car Hall, né? E, cara, eu não manjava nada de Avolite, enfim, isso, aquilo. E esse show era um show de abertura, tinha um cara que era o show principal, Eagle e Cherry, e tinha uma banda de abertura que ia fazer o show, me chamaram para fazer esse show e tal, e depois eu vi descobrir que o iluminador da banda era o Chris, e que por algum motivo não ficou e tal, enfim. E aí eu fiz uma reunião com o iluminador gringo, e o cara falou para mim, falou assim, ó, eu vou liberar para você a mesa, como a casa abre 8h30, eu libero a mesa para você às 7, tudo bem? Você tem 1h30 para programar a luz. Eu falei assim, beleza, né? Contando que o técnico da casa na época fosse me ajudar na mesa, porque eu não manjava nada, né, de Avolite. Não vou falar o nome do técnico, é meu amigo, amigo do Cris e tal, e não, né, não... Enfim. E aí eu me vi perdido, cara, porque o cara me liberou a mesa às 8h05 da noite para casa abrir às 8h30. Então eu tinha 25 minutos para fazer alguma coisa. E aí acabei falando, cara, quem vai me salvar? E na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, cara. E o meu telefone era um pré-pago, não tinha nem crédito. Eu falei, ferrou. Aí eu consegui um telefone emprestado, liguei pro Cris, e o pouco que eu consegui fazer em 15 minutos foi o Cris que me ajudou, cara. Então, assim, e depois disso a gente virou amigo, trabalhou junto pra caramba. Tô acompanhando as lives que ele tá fazendo, que são lives de bolinho de chuva, as lives que ele tá arrumando, lavando louça. Mas é um cara que a gente precisa ter aqui, viu? não, com certeza, vou marcar sim. E, cara, como a gente vem falando eu acho que a gente vem falando da evolução da mesa, óbvio que a gente está dando um parâmetro geral, mesmo porque são dados sobretudo, dados que, inclusive, os mais antigos também não têm muita certeza desses dados. Realmente, Ah, tem alguns que são provados, né, e tal, mas, de qualquer maneira, você, sobretudo, está fazendo uma pesquisa muito interessante e a gente está trazendo esses dados aí, né? E hoje eu acho que é a terceira parte. Você quer começar a falar um pouquinho de como entrou no Brasil? Você quer falar um pouquinho do surgimento de alguma coisa no Brasil ou não? não, eu acho que eu acho que o assunto podia começar até por uma pessoa que tu conviveu, que eu acho que assim, a gente pode dizer que ele é o pioneiro, né, o precursor, que é o Giancarlo, né? Baluarte. Que ele é um cara que fez história na questão de equipamentos, então eu acho que é uma pessoa que tem que ser frisada com certeza. Então, acho que poderia falar um pouquinho mais a fundo do Giancarlo, o famoso GCB. Né? Bom, primeiro que falar do Giancarlo Bortolotti, e daí vem o nome GCB, porque são as iniciais do nome dele, né? Giancarlo Sim, Bortolotti. É falar realmente da história, né? Da história da evolução da luz no Brasil. E o Giancarlo é um cara que começa lá em 1956, no Teatro Cacilda Becker, trabalhando com a Cacilda Becker, e lá ele fazia a função de técnico, né? Era técnico de som, de luz e tal. E lá naquela época não existia mesa de iluminação, console de iluminação. Se fazia a luz através de facas, né? Ou de silintox, que são esses famosos disjuntores que a gente tem em casa. Ali pela década de 60, o Giancarlo começa a fabricar equipamento, sobretudo refletores.
Ele parte ali para o início de 70, quando ele começa a fabricar as primeiras mesas. O Giancarlo, ele é o pioneiro evolutivo da luz, por quê? Porque ele começou a distribuir para o Brasil inteiro. E aí, depois de um tempo, além dele ser o fabricante, ele também passou a ser o locatário. Então, ele locava equipamento e mandava para o Brasil inteiro. Até, se você pegar ali a história dos anos, até agora, viu? Até 2004, 2005, muitos teatros que você passava pelo Brasil ainda tinham GCB. Ainda te ofereciam GCB analógica. E o Giancarlo, ele criou um combo, né? Que eram os refletores, os famosos PC sapão, as mesas e os racks de GCB. Que são os racks aqueles de 6 canais, 4K por canal. Eu não tenho dado, por exemplo, se depois os racks azul GCB, eles eram racks modificados para trabalhar para sistema digital, ou se eles foram fabricados já no sistema digital. Então, esse dado eu não tenho. A mesa GCB era interessante porque ela tinha 6 canais, 12 canais, 24 canais e 48. Ela ia de 6 a 60 canais. O modelo de 60 canais, e eu cheguei a ver isso ao vivo, ele era o analógico, e depois pegaram esse modelo de 60 canais e fizeram um protótipo digital dele. Só que acredito eu, porque assim, eu também não sei da história, né? Eu acredito que como não houve, de repente, um financiamento forte, né? Um investimento financeiro forte, e com a chegada realmente de outras mesas digitais no Brasil, ele acabou não levando esse protótipo para frente. Uhum. Mas, sobretudo, falar do Jean é falar do coração que o Giancarlo tem. Sim, ele não morreu, ele está vivo. Hoje ele cuida dos netos. Ele é pai do Jeanzinho e pai do Dudu. Que são incríveis, puta profissionais, tanto na área de iluminação quanto na área de direção técnica. O Cris trabalha muito com eles, eu trabalhei muito com eles, e o seu Jean está vivo. Mas, sobretudo, o coração que o Giancarlo tinha. As histórias que o Giancarlo contava. O Giancarlo, ele financiou gratuitamente muita empresa que começou naquela época. Ele cedeu e deu muito equipamento para muita gente, sem cobrar absolutamente nada. Então, o Giancarlo financiou a evolução da luz do Brasil. Tem umas histórias muito engraçadas, mas, sobretudo, uma que era o seguinte, né? Você chegava lá na GCB, e aí você falava, puta, seu Jean, eu quero comprar umas gelatinas aí, né? E ele vendia gelatina rosco na época lá. Não tinha todas as cores, mas tinha lá um básico para você poder trabalhar. E aí, ele, tipo assim, era 20 minutos contando uma história, e aí ele falava para você, ó, entra lá dentro, se vira, separa, pega e tchau. E aí você entrava, você separava, pegava, e na hora de pagar ele falava, não, paga depois. Então assim, ele não queria receber. E aí passava-se um tempo, você voltava lá para pagar aquilo que você devia. Na verdade, sim, passava um tempo, você voltava para comprar mais, para pagar também aquilo que você devia. Ele não lembrava daquelas que você tinha pego, mandava você pegar outras e pagar depois. Então, cara, assim, pagar gelatina pro Giancarlo era praticamente impossível, cara. Mas óbvio, né, que a gente é honesto, sabia o quanto devia e deixava o dinheiro lá em cima com algum funcionário, enfim, deixava lá e era isso. Mas ele, se dependesse dele, você não pagava nunca, porque ele não lembrava aquilo que você devia e não queria receber na hora aquilo que você estava pegando, entendeu? Então, sobretudo o coração do Giancarlo era um coração monstruoso, assim. Então, eu classifico o Giancarlo como realmente o pioneiro da evolução na luz do Brasil, entendeu? E eu acho que o fato de ele ter tomado de ele ver essa necessidade de fabricar equipamento, é porque era muito complicado, né? Não era proibido, né, a importação de equipamento no Brasil. Então, a gente estava muito carente, né, nesse quesito. Então ele viu essa necessidade de fabricar. Então ele passou a fabricar o próprio equipamento. Tem uma questão que os únicos lugares que tinham equipamento mesmo eram
que tinha o Teatro Municipal do Rio, de São Paulo, Vila Lobos aqui do Rio, Na verdade, Teatro só para Municipal não te de Brasília. cortar, mas na verdade, os únicos locais que eram permitidos importar o equipamento, esse equipamento de luz digital, ou os mais avançados, eram os teatros da prefeitura e os teatros que eram do governo federal, não? Não, é isso que eu falei, que só existia nesses lugares, e só era possível isso porque só o governo que tinha autorização para importação. Então, eles importavam e colocavam nesses teatros. E assim, dando continuidade que a gente falou ontem, eles importavam o sistema todo, o sistema de hack, dimmer, tudo, justamente pelo fato de uma mesa não conversar com a outra, pelo padrão do protocolo de comunicação, né? Enfim, e aí foi onde ele começou a fabricar. E as peças eram peças nacionais. Depois começou até a se liberar a importação, mas importação de artigos mais baratos, né? Então ele começou a fabricar e acho que ele só importava, se eu não me engano, os triaques, mas o restante das peças já eram nacionais. A GCB faz parte da Nove. De nove? Nove o quê? Não entendi. Mas enfim, escreve aí o que é, que a gente ficou curioso agora. Faz parte de nove? Talvez nove gerações, nove empresas, né? Não sei. Pode ser. Bom, e as mesas, essas mesas analógicas, elas todas a. Deixa eu ler aqui que eu escrevi, peraí. Na verdade, me parece, eu não sei se eu estou errado, mas me parece que ele tenta, na verdade, ele se inspira numa Strand, que é uma light party para fazer a mesa, não? Tem uns comentários que eles meio que copiavam algumas coisas da Strand, né? Mas eu não sei afirmar com certeza se era Ninguém vai uma saber, né? cópia, ninguém sabe. Eu acho que só quem sabe mesmo, talvez quem teve mais presente mesmo, né? Quem teve mais presente Sim, a GCB faz parte da história da luz, sobretudo da história evolutiva da luz, né? É. E aí, assim, depois começou a aparecer várias mesas, assim, lá para os anos 80, começou a aparecer Strand, ADB, NSI, Melange, e aí começou a vir uma leva, né? Mas eu acho que um fator importante e um divisor de águas também para a gente foi o mercado de show, né? Que começou a trazer uma tecnologia diferente para cá. Até a própria mesa analógica, as mais avançadas, né? Tem por exemplo, a Volite, aquela AQM500, que é uma Puta, mesa que e que foi trazida pelo Auri e pelo Poladian, né? Nos anos 80, início dos anos 80. o primeiro Rock in Rio, em 85. Até o Neném, pô, eu conversando com o Neném, porque assim, eu tô fazendo também uma história, fazendo um levantamento sobre a história da Volite. E aí eu conversando com o Neném sobre essa QM500, e aí ele falou que ele trabalhou com essa mesa no Rock in Rio de 85. O Rogerinho também com essa É mesa. engraçado que ele não deu esse dado, né, cara, dessa mesa em específica na live dele, né? É, mas assim, eu me aprofundei mais porque como eu tô pesquisando mais da Volite, e essa mesa me chamou a atenção porque ela tinha, eu acho que até te mandei a foto dela. Ela tinha como se fosse uma gavetinha do lado, que tinha uma placa com vários botõezinhos coloridos. Fugiu o nome agora. E aí eu conversando com o Neném, queria saber o que significava isso. Aí ele falou que essas pecinhas coloridas você ia colocando nessa placa e você ia como se fosse gravando intensidades, cada cor correspondia a uma intensidade. Então você ia colocando ali e você conseguia gravar algumas cenas. Então, assim, essa a, era a gravação de cenas na época. E, e aí, falando da Volite ainda, a Volite ela começou a ver uma brecha
para ela entrar aqui no mercado, porque com essa chegada dos grandes shows, o rider que os iluminadores pediam era Volite. Então os caras ficavam desesperados aqui porque no início os caras traziam equipamento, só que depois eles passaram a pedir. Aí não tinha ninguém que tinha. A Volite viu uma grande brecha ali para poder entrar no mercado brasileiro, né? E ela conseguiu. Foi uma mesa que fez um grande sucesso aqui, né? Até hoje faz, né? E assim, e hoje, enfim, dali para frente a gente tem o que tem hoje aqui, que eu acho que não precisa se aprofundar muito. Mas eu acho que assim, dando uma pincelada de leve, assim, eu acho que é mais ou menos essa história. A gente vai ter uma live com a Gabriela falando que a Volite dá um nervoso, porque realmente a gente passou momentos bons e ruins na mão da Volite. Se Deus quiser, eles vão comprar uma para mim. Ainda. Pô, a Volite é uma mesa que eu tenho muito carinho. Pô, é uma mesa que eu adoro, sabe? Eu queria falar só uma coisa que que quando surgiram as controladoras, talvez as primeiras controladoras, elas eram de água e sal e que na verdade eram as mesas a carvão, né? E depois vieram os reatores de núcleo saturado, que são, veja bem, o princípio do dimmer analógico. Olha que interessante. É. Isso foi lá atrás, né? Foi o princípio de tudo, né? Eu acho que Foi o início. é antes do GCB, antes do Giancarlo, né? Não, foi bem, bem no início. Bom, Aurélio, Neném, Jorginho, essa galera deve ter pego ainda essa. Enfim, eu não cheguei a pegar realmente assim, eu nunca trabalhei com esse sistema, nunca vi funcionando também. Tenho curiosidade de saber como é que é, Não, de ver assim, ao vivo, como é que é o sistema de água e sal, né? é que na verdade eu estou lendo aqui daquilo que você está pesquisando, e eu achei interessante, não para a gente falar sobre, porque a gente não vai falar, mas o que eu acho interessante é que depois vem os reatores de núcleo saturado, e esses reatores eles passam a ser os princípios dos dimmers analógicos. Então, na verdade, eu acho que isso daqui é um dado histórico, né? Um fato histórico. Óbvio que a gente não vai saber falar sobre o que é, e nem vai, né? Mas é interessante saber que desses reatores saíram os dimmers analógicos, né? É. Não, e aí teve o jeitinho brasileiro também, né? O famoso pianinho também, que foi um acessório que foi acoplado às mesas. Enfim, a gente foi dando o nosso jeito, né? A gente deu o nosso jeitinho ali para ir contribuindo. E eu acho que isso também, não, obviamente não o pianinho, mas eu acho que assim, sistemas que a gente foi inventando, eu acho que bem ou mal acabaram contribuindo um pouquinho para a evolução das mesas, né? Porque a própria Volite, quando ela começou, ela, enfim, lançou a primeira mesa, que era uma mesa gigantesca, com, sei lá, não sei quantos faders, e os iluminadores, eles iam dando dica de como eles queriam a mesa, ou seja, foram os iluminadores que foram dando dicas para a Volite, falando como eles querem eles queriam a mesa, que queriam a mesa que faz chover, só que eles queriam uma coisa compacta, porque eles usam uma mesa para estrada, então eles querem tanto que a maioria dos equipamentos da Volite é feito para a estrada, né, desenvolvido para a estrada. Então é isso, é mais ou menos igual os aviões, né? As companhias aéreas que dão pitaco lá para dizer como é que eles querem os aviões, né? O que funciona e o que não funciona. Tem uma particularidade, eu acho que depois o André Pierre pode até falar para a gente se isso é verdade. Desculpa, André Pierre não, mas, por exemplo, o EasyWig, o software, né? Me parece que ele foi todo desenvolvido a partir de um pensamento e a partir de um encontro com vários profissionais e que cada um foi falando alguma coisa, né? Ó, a Nádia já está falando para você parar que ela usa pianinho até hoje. Eu também uso até hoje e vou continuar usando. Não, mas não é. Mas isso, pô, eu também já usei muito. É tenso. Mas era um acessório que estava. Pô, e tem. Hoje eu acho que não, porque a casa da Gávea já não funciona mais, mas era um lugar pô, a última luz que eu operei lá, não lembro quando foi, mas eu não usei a mesa que tinha lá. Eu acho que lá tinha uma GCB. Não sei se tem alguém que pode me ajudar. Eu vou falar que sim. Eu fiz 3 peças com o Aurélio lá. Eu fiz 3 peças com o Aurélio lá na época que eu trabalhava com ele, e era GCB. E lembro de ter usado o pianinho lá.
Não, lá tinha tanto o rack quanto o dimmer da GCB e o pianinho do lado. Cara, eu não lembro quem é que foi que ajudou a construir esse pianinho. Eu sei que eu acho que tá com o Marcão que é o técnico do Shopping da Gávea lá do Vanucci, ele falou que ele acabou, acho que, ficando com esse pianinho, porque, enfim, não sei em que fim que deu a Casa da Gávea, o que é hoje, mas são histórias, né? Olha só, tem um dado que eu vou falar que também é bem interessante. Você sabe que lâmpadas de reator, elas são lâmpadas de sistema induzido, né? Sim. São lâmpadas de indução. E uma particularidade, falando da GCB, é que, por exemplo, você queria pegar e acender um pimbim num canal só. Você não ia conseguir se você não colocasse um peso para que esse peso chegasse na carga total e que também mandasse carga para os pimbins acenderem. E aí, isso com o passar do tempo, os hacks digitais, você já não precisa mais disso. Mas isso é um dado interessante, né? Que os hacks analógicos, eles não... Você não conseguia... Óbvio, se você colocasse 50 pimbins num único dimmer, num único canal, ia acender sem a necessidade de um peso. Mas, por exemplo, um só você não conseguia fazer. Vivendo e aprendendo. Então, é isso, Manão? É isso. Encerramos aqui o nosso horário. Entregar audiência nas alturas. Agora vamos passar, vamos ter audiência. E lembrando que hoje a nossa live é com Kleber Montanheiro. Além de ser iluminador, ele é diretor, cenógrafo e figurinista. E eu acho que a gente vai ter um papo completo sobre a visão desses três ofícios sobre a iluminação. E o como ele usa a luz e ele utiliza a luz e como ele pensa a luz, sobretudo, quando ele está fazendo cenário, quando ele está dirigindo e quando ele está fazendo figurino. É um amigo querido, dono da CIA da Revista de São Paulo, premiadíssimo. Tive o prazer de fazer alguns trabalhos do lado dele, não com ele dirigindo, mas já iluminei cenário dele, já iluminei figurino dele. Espero que um dia, quem sabe, se ele resolver, quando ele for dirigir e não quiser fazer luz, ele pare de convidar os amigos íntimos dele e me chame para fazer uma com ele dirigindo, entendeu? E aí, no sábado, a gente tem a live às 16 horas com a Lê Domingues. Às 20 horas, a live é com a Nádia Naira. Vai ser mais uma aula de luz. E a nossa oficina de iluminação integrada está chegando. Fale você dela, por favor, porque eu falei ontem, hoje fala você. Não, a gente a gente deu uma reformulada nela, tá vindo com novidades aí. Hoje, acredito que amanhã a gente já consiga ter essa nova divulgação no ar aí. E agora com um peso muito importante, uma parceria gigantesca da Jamile Torma, que abraçou essa causa também e vai estar com a gente. Então a gente deu uma incrementada aí na nossa oficina, que vai ser de 1º a 25 de junho, de segunda a quinta. Então, cada semana vai ter um módulo, vai ter César, vai ter eu, vai ter André Pierre e vai ter também a Jamile. Então vai ser bem legal. E a Nádia está falando para falar de valores. Nádia, o módulo completo, que são 4 semanas, ele custa R$200. Então, na verdade, a gente resolveu realmente fazer um valor irrisório, né? Então, assim, é um valor bem baixo. E acho que essa oficina, além de trazer alguma informação para quem está iniciando, e até mesmo tirar dúvidas para quem já está na carreira, né? Eu acho que ela vem também como uma parte de uma cultura em casa. Então, é uma forma também de entreter com cultura, sobretudo a cultura da luz. Então, é R$200. É isso, por 25 dias de curso. Por 25 dias de oficina com 4 profissionais. E desses quatro, 3 de muita importância. O André Pierre, o Vilmar Olos e a Jamile Torman. O outro é convidado. O outro é figuração. Então é isso, Manão. Obrigado por ter entrado, obrigado por ter nos abrilhantado com mais uma informação enriquecedora. E Imagina. Quando terminar a live, você atende o telefone, porque eu vou ligar para você.
Não, fala aí o que você tem para falar, você não precisa me ligar depois. Não, é isso, gente. Pô, obrigado aí mais um dia. Sábado a gente se vê. E obrigado a todo mundo aí. Gabi, Kert, porra, felizão de vocês estarem aqui, contribuindo pela nossa audiência e a gente poder estar junto. Saudades mil. E esperando o convite para um jantar aí, Cash. Beijão, gente. Beijão, Manão. Vou colocar o Kleber aqui. Beijão. Valeu, beijo. Vamos lá, querido Clebinho. Mandei o convite. Querido, teremos live. E aí, meu queridaço, tudo bem? Não estou te ouvindo. Não. Eu estou começando a achar que esse Instagram ele tá com algum problema comigo, cara. Não é possível. Vou colocar aqui o meu fone, mas de qualquer forma realmente está baixo. Você de repente não quer colocar? Peraí. Começamos bem, né? Meu Deus, o Instagram está cada vez mais difícil. Vou colocar ele de novo, vamos ver. Vixe, tá dizendo aqui agora que o Kleber não pode participar, meu Deus. Que isso? Loucura. Ai, ai. Não, Gerson, eu tenho que solicitar para ele, mas não está aparecendo aqui também mais aonde solicitar, entendeu? Aí, Oi? oi. Tá ouvindo agora? Ah, agora sim. Vamos jeito, Kleber, querido, meu amigo, tudo bem com você? tudo certinho. Vamos Só aí. para só para te explicar um pouquinho desse projeto, bom, primeiro eu quero agradecer a sua generosidade de ter participado. Esse projeto surgiu numa brincadeira. Na verdade, a gente já tinha uma ideia de fazer algo que pudesse unir de alguma forma todos os iluminadores do Brasil. E como fazer, quando fazer e com que tempo fazer. E aí, no primeiro sábado da quarentena, eu acabei chamando os amigos. A gente viu que isso deu super certo. E aí eu e o Vilmar, a gente falou, pô, por que a gente não continua? E aí a gente colocou o nome de... Essas lives se chamam Isolamento Iluminado e Histórias Vivas da Iluminação Cênica no Brasil. Aí esse projeto ele passou a ser um projeto, acredito eu, que pode se tornar algo histórico, no sentido de que todas as lives sobem para o canal do YouTube, ficam lá registradas, e elas podem servir, de alguma forma, como contribuição para algum aprendizado ou até como fonte de pesquisa. E óbvio que eu não poderia deixar de convidá-lo, e estou muito feliz que você pôde aceitar. Você não é só iluminador, você é diretor, é cenógrafo, é figurinista, incrível, por sinal, nesse conjunto todo. Sou um fã do seu trabalho. Já iluminei, já tive a honra de iluminar algum cenário seu, já iluminei figurino seu. E obrigado. E aí eu queria começar
perguntando em que ano você começa e, sobretudo, fazer uma pergunta diferente. O que vem primeiro desses 4 ofícios? O que vem primeiro? Nossa, o que vem primeiro é que muda, né? Vai mudando. Eu vou me metendo em fazer coisa que eu não sei fazer também, aí eu acho que aquilo é super incrível, e aí como eu fico, aquilo fica na frente. Mas, enfim, eu acho que nesse momento eu tô mais focado na coisa da direção mesmo, né? E que acaba juntando tudo, né? Porque eu ter passado por uma formação plural, assim, com mestres, com pessoas, profissionais incríveis que eu trabalhei nas outras áreas, me traz um lugar na direção que é muito bacana, muito confortável também, né? Porque é, eu consigo dialogar muito bem com todo mundo que eu estou trabalhando, né? Então, eu acho que, assim, nesse momento, eu acho que a direção ela está mais à frente, assim. Tá, mas que ano que você começa? Nossa, eu fiz teatro de escola Célia Helena, né? Quando a Célia era viva, né? Então, eu me formei como ator primeiro. Tive aula com a Célia Helena, com o Silnei Siqueira, Renato Borg, toda essa galera aí. Mas antes disso, na verdade, eu fazia balé clássico. Eu fui bailarino clássico, eu fiz Cisne Negro, fiz escola de bailados do Municipal. Depois eu fui para o teatro, me formei no Célia Helena. Aí eu fui para o grupo da Tish e da Quito, a trupe de Atmosfera Nômade. E aí, eu terminando a escola, eu já entrei no grupo, fiquei lá alguns anos. E, e aí eu comecei a me meter, a dirigir, querer aprender outras coisas, né? Aprender a fazer cenografia, aprender figurino. Eu fui me metendo, luz, aí eu fui grudando nas pessoas que me interessavam para aprender mesmo, né? Porque a Uhum. gente não tinha... quer dizer, agora a gente tem escolas, tem algumas escolas que formam não só o ator, mas outras funções, mas não tinha na época, né? Assim, então, a gente aprendia fazendo, né? Grudando nas pessoas e aprendendo com elas, né? Era, E bem- era, aí, era- era bem na raça, né? Eu acho que ainda hoje, né? acho que sim, acho que isso é uma das melhores formas de aprender, né? E quando vem alguém falando, posso ficar olhando, posso ficar de assistente, posso ficar de... Eu falo, pode, vem, fica olhando, né? Porque é isso, né? O jeito que eu fui lá pedir para ficar olhando, quando pedem para mim, eu falo, não, claro, venham, vamos aí, vamos trocar, vamos conversar, né? Vamos aprender junto. Porque a gente não sabe tudo, a gente vai ficar aprendendo até os últimos dias aí. Então, você aprender com mestres é uma coisa super importante para a formação. E, ao mesmo tempo, a gente aprende com os jovens também, né? Com pessoas que vêm para agregar, para grudar na gente, como eu fiz. Elas acabam trazendo informações que são muito legais, assim, né? Que acabam mudando um pouco. Só, nossa, não tinha pensado nisso, né? Tava muito dentro de uma coisa que eu pensava e para mim era só isso. Uhum. E isso vai também motivando a gente com novos ares, né? Novas ideias. E aí, então, aí você se forma no Célia Helena e tal. E aí, dentro do Célia Helena, é onde você começa a ter o contato com as outras áreas, com os outros ofícios. Isso. E, Eu qual é, comecei. e aí você vai, você chega a atuar, chega a fazer espetáculo ou não? Ou você conhece um ofício técnico e já parte dali para esse ofício? Não, eu atuei, eu fiz. Quando eu entrei no grupo da Tish e da Quito, que era a trupe de Atmosfera Nômade, eu entrei como ator, né? Então eu fiz 2 espetáculos lá com eles, depois eu fiz um projeto meu, que eu na época queria fazer, então foi sempre atuando. E aí, depois eu comecei a me interessar por essas outras coisas, né? E aí fui atrás, assim, fui a primeira pessoa que a gente começou a trocar e eu comecei a aprender
foi o Gianni Rato, né? Foi meu primeiro super mestre, que foi Eu iluminei, eu iluminei, eu iluminei o último espetáculo dele. não, Gianni era uma coisa, né? Uma Impressionante. vida, uma vida no teatro, ele dirigindo, fez o cenário com o Humberto Maiani e Beto Maiani, né? Ah, tá. Eu lembro dessa peça, sim. Legal. No Ruth E eu, Escobar, Ruth Escobar. no Ruth Escobar. Quem me apresentou o Gianni, quem me levou para estar do lado do Gianni foi a Ariela Goldman, porque eu fiz um projeto com ela lá na Ariela, IAD. querida. Ela estava dirigindo uma formatura na IAD e o Gianni fazia o cenário e a luz e precisava de alguém para fazer o figurino. Eu, como estava meio vasculhando essa coisa toda, a Ariela falou, vem, aí o Gianni orienta, tal. E aí vai ser legal para você aprender, porque é uma formatura da IAD e tal, né? Não é ainda um espetáculo, quer dizer, era um espetáculo, mas não era uma montagem profissional e tal, era uma formatura. E aí eu fui, e aí o Gianni comecei a trocar com ele, e foi a vez que, na verdade, quando eu comecei a me interessar pela luz, foi quando eu conheci o Gianni. Claro, no paralelo tinha a coisa do cenário e figurino, que ele também me trazia muitas informações, mas foi uma história linda, assim, que ele estava montando a luz dessa peça, que era Ao Papagaio Verde, lá na sala do Teatro Laboratório. E aí ele estava, assim, sentado e tinha um monte de gelatinas, assim, na beira do palco, né? E ele cortava de uma cor, cortava de outra. Ele foi cortando um monte de gelatina de várias cores. Eu fiquei olhando aqui e falei, gente, mas vai ficar um carnaval isso aí, né? Mas olha só, ele tá pegando uma de cada cor. Como é que isso vai ficar bom? Vai ficar tudo meio colorido, que esquisito, né? Porque para mim não fazia a mínima ideia de como fazer a luz, né? E aí ele lá cortando. Aí às vezes ele falava, não, troca essa. Aí põe esse verde. Eu falava, meu Deus, dá por um verde. A pessoa vai ficar com cara de morta, eu acho. Porque é para isso, não sei o que ele vai fazer. E eu pensando, olhando aquilo e tal. E aí eu falei, não, agora eu vou ver até o fim esse negócio. Eu vou só sair daqui com essa luz pronta, que eu quero ver o que vai acontecer, gente. Porque tá um carnaval que ele tá fazendo. Não vai ficar bom isso. Aí ele começou baixou todas as varas, pendurou os refletores, gelatinou tudo, subiu. Aí começou lá a testar, não sei o que, depois ele foi. Aí começou a desenhar ali a luz, começou a montar umas cenas e tal. De repente acende tudo e fica branco. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, não, Gianni, não é possível, você fez uma luz branca? Sim, fiz uma luz branca. As cores, quando se misturam, fica branco. Fica um branco bonito, um branco brilhante, não é um branco qualquer, um branco chapado, não é um branco da sua cozinha. Aí que eu comecei a me interessar pela luz, né? E pensar, nossa, então a luz é uma coisa que eu quero aprender também, né? Então, então o cenário e figurino vem um pouco antes da luz. Foi meio junto, mas eu estava mais no cenário figurino nessa época, né? Tá. E aí, na sequência, eu comecei a querer também entender a coisa da luz. Aí depois a Ariela dirigiu um outro espetáculo lá no Centro Cultural com a Denise Weinberg, que o Gianni também fez o cenário e eu fiz o figurino também, já fiquei de olho nele fazendo a luz e tal. Até que eu fui trabalhar com o Wagner Freire, com o Vagnão. Que aí foi onde eu aprendi, né? Mas você vai trabalhar com Wagner como técnico? Eu fui meio para operar a luz, né? Tá. Fui operar a luz do espetáculo que o Naum dirigia, do Viola, Bailes do Brasil. Foi a primeira vez que eu fui operar. E como que você chegou no Wagner? E como que foi esse processo de trabalhar com Wagner nesse primeiro trabalho? Foi incrível, né? O Wagner, eu nem me lembro mais onde eu conheci o Wagner. Foi por esses amigos em comum que a gente tem, né? Que enfim, a gente conhece há muitos anos, né? Então, alguém falou, o Wagner precisa de um operador, foi uma coisa assim. Aí eu já falei, para aprender, né, o negócio. Tá. Aí já fui lá. Aí cheguei no Teatro Cultura Artística, no Culturão. Caralho. Sentei lá, olhei e falei, gente, será que eu dou conta de operar, né? Aí o Wagner,
Não é o seguinte, aqui a luz tá aqui, assim, você vai só operar. Tá, aí vai. Aí, mais devagar. Não, mais rápido, esse tem que ter dinâmica. Tá, você tapa na mão da gente. Assim, Aquele jeitão Wagner Freire delicado de ser. dá um tapa na mão, assim, vai, vai. Eu tinha, né, tudo não tava no timer, né, tudo na mão, assim, sentindo a peça, ia naquele, né, ia sentindo todo o clima da cena e ia junto, né. Aí eu fui aprendendo. Aí o que aconteceu? Ele me chamou para ser assistente dele, porque o Wagner já estava nessa época de fazer muitas coisas, não só com teatro, mas com show, com evento e tal. E aí eu fazia um pouco o que a Lê faz hoje, né? Quer dizer, a Lê agora já é praticamente a Wagner 2, né? Mas ele tinha esses assistentes, assim, que ficavam lá. E aí põe a gente no fogo, né? Que é onde você vai aprendendo também, né? Eu lembro que o que me deu mais pânico foi uma vez que ele falou, ó, você vai começar a montar luz lá no Municipal. Eu, oi? Né? Municipal, meu. Aí você vai lá, procura o Zé era só o Zé Posse, né? E vai lá, procura o Zé, que eu não vou poder ir esse dia, eu vou amanhã, né? Aí, tá, tô lá, fui pra lá, e aí ele tava montando a luz de uma ópera, As Bodas de Fígaro, que o Zé tava dirigindo, o Zé Posse dirigia. E aí, né, gente, chego lá, pessoal do Municipal, né? Sempre. Chega um fedelho lá, que era assistente do Wagner. Ah, tá bom, né? Era o Pelé? Hã? Era o Pelé, não? Não lembro mais quem era. Enfim. Aí chega eu lá, né? Aí o Zé. Não, eu quero azul, muito azul. Coco Blue. Coco Blue. E eu, tá, vou anotando que eu vou passar pro Wagner, né? Não, eu vou passar pro Wagner, na verdade, tem Coco Blue. E aí fomos, e foi uma diversão no fim. E aí aprendi muito, mas com o Wagner foi tudo meio na raça, assim. E isso é que é bom, né? Na verdade, eu agradeço porque eu aprendi essa coisa de criar uma luz com ele nessas pegadinhas, assim, né? E que ano, Kleber, você lembra que ano que você tem o primeiro contato com o Wagner trabalhando? Com o Wagner foi, eu acho que 97, 98, por aí, mais ou menos. E você segue como assistente dele por quanto tempo? Eu fiquei uns anos como assistente dele. Foi, sei lá, uns 4 anos, por aí, mais ou menos. Tá. Em que momento você assina a sua primeira luz? E qual foi esse trabalho? Nossa, aí, hein? Tem umas coisas que já passam 20 anos, né, César? Então, mas esses papos são legais para que a gente realmente volte lá atrás e se reconecte com o nosso começo, né? Deixa eu ver. A primeira luz que eu assinei foi com o Wagner, lembrei. Foi com o Wagner. Tá vendo? E aí a gente assinou junto. Porque ele ia fazer a luz, e aí no fim ele estava com outras coisas, que aí ele não ia fazer mais a luz, aí no fim, e era a direção da Noemi Marinho, a peça. Tá. Aí a Noemi, não, Wagner, você tem que tal. Foi aí que foi exatamente essa peça que eu assinei pela primeira vez. E aí o Wagner falou, então tá bom, então o Kleber fica, você vai discutindo com ele, vocês vão criando, eu venho de vez em quando e tal, e a gente assina junto. Foi a primeira vez que eu assinei, que era a direção da Noemi Marinho, a peça era Os Reis do Improviso, do Marcos Caruso e da Jandira Martini, no Teatro Bibi Ferreira, que era com o Eduardo Silva, com o próprio Caruso e a Jandira, direção da Noemi. Até tem um cartaz lá na Itália. Outro dia eu vi esse cartaz lá na parede. Tem vários cartazes lá no camarim. Tem lá. Não, na Itália não, desculpa. No Frei Caneca. Porque a produção era do Dantino. E aí, é verdade. E aí lá no Frei Caneca tem um cartaz. Eu assinava com C ainda. Kleber Montanheiro com C.
Ah, Aí é? tava Luz, Kleber Montanheiro e Wagner Freire. Foi a primeira luz que eu criei. Que eu assinei, que saiu até no cartaz. Falei, olha, agora eu sou iluminador. E essa luz teve uma repercussão, críticas, alguma coisa assim, não? Não, eu não lembro. Lembro que a peça foi bem. Era uma coisa louca, porque era uma coisa que era uma parte improvisada. Então tinha todo um acontecimento em volta da peça na época, porque eles faziam um jogo lá numa primeira parte, era uma coisa, uma comédia, e a segunda parte era improvisada. Tinha todo um jogo que acontecia na plateia, tipo um bingo, e Aham. aí as coisas que a Noemi inventa, né? E aí, aí as pessoas, aí davam os temas e eles improvisavam, tinham umas araras com figurinos que o Fábio Namatame fez. Então, aí eles iam pegando e eu colocando, então esse era o barato do negócio. Então, no todo teve, não tinha nada a ver especificamente com a luz, mas a peça teve esse lugar de que, ó, um improviso, né? Estão fazendo tudo de improviso agora, no momento. E qual é a primeira peça que você cria sozinho? Mas você lembra quanto tempo depois dessa com Wagner que veio? Como que foi isso? Eu acho que foi logo depois, porque depois eu dirigi. Aí eu tinha já o grupo, né? E o meu trabalho paralelo com o grupo, com a companhia da revista. E aí eu fui meio que fazendo a primeira luz. Aí depois que eu já não estava mais com o Wagner, foi numa ocupação que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, no Porão. Tá. Na época ainda que era o Milaré, que estava lá e tal. E naquele porão antigo, né? Que não tinha nada. É, época do Milaré, Nesito, e aquilo não tinha E nada, né? ia passar fio, tudo. Não tinha nada. E aí a gente fez uma ocupação lá que era da companhia da revista. E aí eram 3 peças que a gente fazia no mesmo porão, só que em espaços diferentes. E aí eu assino a luz sozinho, assim. Criei tudo, me fudi, né? Porque tinha que passar fio, não sabia. Cheguei lá e falei, ué, gente, mas cadê as vias? Não tem, querido. Não tem hack, não tem via, não tem porra nenhuma aqui. Você tem que passar tudo. Tá, vamos lá, né? Eram 3 espetáculos. Eram 3 espetáculos. Era o Malditas, que era o texto da Bruna Longo. O Caos, que era um texto meu. E o Nem Aqui Nem Lá, que era um texto do Cássio Pires. Tá. Então a gente fazia 3 espetáculos em horários diferentes, cada um num espaço. E aí é legal porque tinha que passar tudo, a gente não tinha dinheiro, né? Aí fizemos um esquema com o Vagnão mesmo, para pegar no armazém as coisas, aí pega o coisa tal, põe o hack no meio para servir para todo mundo, né? Aí começa toda uma engenharia que é muito legal, porque aí Aham. você começa a pensar como, né? Começa a achar o Teatro da Vertigem e o Guilherme Bonfante um deus, porque eu falo, gente, eles estão fazendo isso há anos, e agora eu me ferrei, né? E aí falo, tá, então aí começa a entender também o que você consegue fazer e como você vai tirar o melhor proveito daquilo, porque eu não vou ter 300 refletores, 100 para cada espetáculo, não vou ter, não vou Nem ter uma via, para cada espetáculo. não tem como, né? Mesa, aí tinha que pôr a mesa também num lugar que dava para ver os 3, porque não dá para ter 3 mesas, gente. Né? Pobre. Aí, aí você vai tentando entender. Aí que foi muito legal, foi um clique para mim essa ocupação desses 3 espetáculos, porque começa a tentar pensar a luz de uma forma alternativa, né? Então, isso aqui tem um abajur, vou mudar a lâmpada, vou pôr uma lâmpada mais forte, o fio não aguenta, entendi, troca o fio, já existe um fio que chama PP, entendi. Tá, aí você começa a pensar a luz de uma outra forma, e aí eu começo a pensar a luz também como cenografia, né? Como um objeto cenográfico que emite luz. Então aí para mim é um ponto de partida é um ponto de mudança, é um start que vai começar a juntar luz para mim com outras coisas, né? Tá.
E essas peças quem dirige? Eu dirigia junto com a Nicole A1. A Tá. gente fazia era um projeto que chamava Novos Olhares sobre o Velho Mundo. Então a gente falava numa peça sobre que era o Malditas falava era história de prostitutas, que então tinha as pessoas que estavam à margem, né, à margem da sociedade. O Caos era um grupo de jovens da elite brasileira, digamos assim, paulistana. Então eles estão inseridos dentro dessa sociedade, né? E o Nem Aqui Nem Lá era um texto do Cássio Pires, que fala que ele escreveu para o projeto, inclusive, para juntar essas duas ideias, que eram dois policiais, irmãos, que eram irmãos. Então, eles estavam numa condição social que eles não pertenciam àquela elite, mas, ao mesmo tempo, eles tinham que defendê-la, né? Então, foi muito legal. Então, a gente dirigia junto, porque era um projeto único, e aí eu fazia cenário, iluminava, e, né, a Nicole cuidava da direção de ator, então a gente se dividiu a equipe toda de criação dentro do projeto era a mesma. Entendi. Tá, agora é o seguinte, a gente vai dar aquela pausinha, aquele intervalo comercial de 1 segundo, e a gente volta para a segunda etapa, que aí a gente já vai começar a falar um pouquinho de como você pensa esse conjunto todo. Eu acho que vai ser bem interessante. Então segura aí que a gente já vai voltar. Tá bom? Beleza. Até já. Beijinho.